Hebreus 6, a partir do verso 9, até o final do capítulo. Hebreus 6, verso 9 diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Hebreus 6 é muito conhecido dos crentes, porque ele fala sobre um assunto assustador. É esse que está um pouquinho antes aí do nosso texto que lemos, os versículos 4 a 8, fala de apostasia. Fala de pessoas que por algum motivo, que por algum pecado cometido, se colocam para além de toda e qualquer possibilidade de salvação. Não é só uma questão, como alguns dizem, né, e usam essa passagem dos versículos 4, especialmente os versos 4 a 6, de perder a salvação. O assunto desse texto não é uma questão de perder a salvação, é uma questão de não poder ser salvo. Veja, o texto diz assim no verso 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então notem, a questão aqui é muito mais séria do que pode parecer uma primeira leitura. Porque nem mesmo aqueles crentes, cristãos, irmãos nossos, que acreditam na perda da salvação, na possibilidade da perda da salvação, provavelmente entendam direito a passagem, porque ela está dizendo que não é uma questão de perder, é uma questão de não poder mais. Muitos que creem em possibilidade de perda de salvação, pensam que depois, se arrependendo de novo, se reconciliando com Deus, volta a ser salvo. Mas aqui o texto está dizendo, há situações na vida, há pessoas que ao cometerem um tipo específico de pecado, anulam totalmente a possibilidade de serem salvos. Não há mais possibilidade para essas. É como se houvesse uma linha no chão, e você vai chegando próximo dessa linha, mas até chegar nela você tem chance de voltar. Mas quando você colocar o pé para o outro lado, não há mais possibilidade de retorno. É esse pecado aqui. Colocou o pé para o outro lado da linha, pisou para lá, acabou. É isso que o texto diz, acabou.
Não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais possibilidade de salvação. E nós sabemos da palavra de Deus de pessoas que exemplificam isso bem, terrivelmente bem. Um homem andou com Jesus por 3 anos e meio, viu seus sinais, viu seus milagres, ouviu todos os seus sermões, conversou cara a cara com Jesus. Você tem noção do que é isso? Se assentou com ele, comeu do prato dele. Um homem chamado Judas Iscariotes. E no final, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. E se desesperou depois ao ponto de se matar. Não por arrependimento verdadeiro, mas por puro e simples desespero. Não há arrependimento possível para quem põe o pé depois da linha. Um homem no Antigo Testamento foi coroado rei de Israel. Olha, vários, né? Mas estou falando do primeiro deles. Escolhido por Deus para ser o rei das 12 tribos. Saul, um homem imponente, um homem respeitado, mas no final se tornou um apóstata. Paulo tinha companheiros que andavam com ele, que fizeram a obra com ele, que foram de cidade em cidade com ele, que até foram úteis para ele em alguns momentos. Demas, Himeneu, Fileto, vários homens que balançaram, alguns talvez não apostataram, mas pelo menos Demas sabemos que Paulo diz, amou o presente século, e foi-se embora. Então, de fato, o assunto da apostasia é um assunto de máxima importância e que a igreja deve, sim, sempre olhar com atenção. Contudo, embora Hebreus 6, como eu disse, seja lembrado pelos crentes em geral, por causa dessa assustadora advertência da palavra de Deus, porém não é o assunto principal de Hebreus 6. O assunto principal de Hebreus 6 é justamente o oposto. O assunto principal de Hebreus 6 é: como posso ter certeza da minha salvação? E não apenas uma mera certeza, mas, como o texto diz aqui, uma plena certeza. Verso 11. Veja no meio do versículo, no final do versículo a palavra está aí, a plena certeza da esperança. Foi para isso que esse texto, esse capítulo, por um lado assustador, foi escrito, para que os crentes, os cristãos, possam ter plena certeza da sua salvação, plena certeza da sua esperança. Ao longo da história, os teólogos reformados, especialmente no tempo do puritanismo, eles entendiam, como até é expresso na nossa confissão de fé, de Westminster, que há níveis de certeza. Ou seja, nem todos os cristãos, nem todos os crentes salvos, que não vão cometer o pecado imperdoável, que não vão botar o pé por outro lado da linha, mas mesmo entre eles não há igualdade nesse sentido. Alguns têm mais certeza, outros têm menos certeza. Digamos que alguns manejam de uma forma mais eficiente o escudo da fé. Para o que serve o escudo da fé, de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios 6? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás não pode mais nos acusar perante o tribunal de Deus, porque a situação jurídica celestial foi resolvida. Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fim de história. Juridicamente, a nossa situação foi resolvida e graças a Deus por isso. Contudo,
Ele ainda pode lançar seus dardos inflamados, pegando fogo contra nós, suas acusações contra os nossos pecados, que ele sempre encontra. Porque quem é que pode dizer, não tenho pecado nenhum? Quem é que pode dizer, estou livre de tropeços, minha língua não falha, meus pensamentos não me enganam, minhas atitudes não são jamais erradas? Quem pode dizer isso? Mas manejar o escudo da fé significa ter um instrumento poderoso de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno. E algumas pessoas se escondem de uma forma mais eficiente atrás desse escudo do que outras. Outras, talvez, por orgulho, por acharem que elas é que têm que fazer tudo por si mesmas, baixam o escudo e deixam o inimigo acertar as suas flechas, as suas setas incendiadas. E não se engane, cada seta atingida é um pouquinho menos de certeza, é um pouquinho menos de segurança. Cada seta que atravessa, que passa pelo lado, por cima, por baixo do escudo, é um pouquinho menos de segurança. E não há vitória maior que o inimigo possa alcançar sobre nós do que esvaziar a nossa certeza. Essa passagem, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a entender como é que nós podemos ter essa tal, como ele diz aí, plena certeza da esperança. E são 3 aspectos que eu quero destacar, começando pelo primeiro, que não é o mais importante necessariamente aqui, mas é necessário e é importante sim. Nós sabemos que a nossa salvação não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço. Está bem estabelecido na Escritura que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, lembrem-se que quando a teologia reformada estabeleceu os chamados 5 pontos, do calvinismo, que firmemente fala em segurança da salvação, no seu último ponto, que é justamente o ponto que diz respeito a esse aspecto, uma frase, um slogan foi cunhado cuidadosamente. Qual é o 5º ponto do calvinismo, os irmãos lembram? Aquele que diz respeito da certeza da salvação, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. É uma expressão um pouco estranha, porque você imaginaria que os calvinistas dissessem apenas, olha, certeza da salvação, acabou. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Não seria melhor se eles tivessem usado essa frase? Eleição incondicional, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, salvação não se perde. Não, eles preferiram colocar perseverança dos santos. Por quê? Porque jamais quiseram passar a impressão errônea de que é algo automático, de que é algo do tipo, o que tiver que ser, será. Que a salvação é uma coisa que Deus diz, você vai ser salvo porque eu quero, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Quando eles usaram a expressão perseverança dos santos, eles quiseram dizer, os santos vão perseverar até o fim. E perseverar implica em grande esforço e dedicação. Notem as expressões usadas aqui dos versículos 9 até 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. O que ele quer dizer com ainda que falamos dessa maneira? Ainda que eu acabei de dizer que existe uma linha, que se você pisar para o outro lado, acabou para você. Mas eu estou convencido de que você não vai pisar para o outro lado.
Eu estou convencido de que você é salvo de fato, é isso que ele está dizendo. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, ou seja, não de uma vida infrutífera, não de uma vida de apostasia, e pertencendo à salvação. Mas eu precisei falar isso. Ele disse, ainda que eu falei desse modo, eu precisei falar isso, foi importante, é um aviso, é um alerta. Todos os alertas bíblicos que nos falam do risco de não ser salvo depois de ter ouvido o Evangelho, servem como placas, apontando perigo. Quando você vê uma placa gigantesca na estrada, perigo, diminua. Não é para que você caia no buraco, não é para que você despenque no precipício, é justamente para que você siga pelo caminho certo, desvie o perigo e continue a sua jornada seguramente. Então, o que ele diz aqui é isso. Porque Deus não é injusto, diz o verso 10, para ficar esquecido, agora comece a ver as expressões, do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Serviço, trabalho, por amor. Mas é mangas arregaçadas, né? É trabalho, é perseverança. Notem, ele diz no verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. O que é diligência? Esforço, dedicação, para a plena certeza da esperança. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego na plena certeza da esperança? Inicialmente, o texto me diz aqui que é pelo trabalho, que é pela própria perseverança, por continuar fazendo o que é certo, por não retroceder das obras corretas. Uma vez que estamos no caminho certo, uma vez que o Senhor nos colocou no caminho certo, então agora Ele diz, vá em frente e cada vez mais dedicado. Não deixe espaço para qualquer tipo de, olha a palavra que ele vai usar aqui no verso 12, para que não vos torneis indolentes. O que é alguém indolente? Preguiçoso. Preguiça. O oposto de trabalho. Trabalhe e não seja preguiçoso. É isso que o autor está dizendo. Falta de vontade, preguiça. Hoje não, amanhã talvez. Preguiça espiritual. Preguiça de buscar as coisas de Deus. Preguiça de servir a Deus no trabalho dele. Ninguém terá plena certeza da esperança se a preguiça espiritual domina a sua vida, domina a sua mente. Mas, ele diz o contrário, sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para ter plena certeza da esperança, persevere. Perseverança é necessária. Persevere com toda a diligência, trabalhe, fuja de toda preguiça ou indolência espiritual. Mas na sequência, há coisas maiores, e que nos apontam para essa segurança na qual nós devemos nos apegar.
Ele falou daqueles que do passado herdaram a promessa, né? E aí então ele vai pegar o exemplo maior. No verso 13 ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. O que ele está dizendo? Deus fez uma promessa de salvar o seu povo. Ele está usando o exemplo de Abraão, dizendo lá, Deus prometeu a Abraão que ia dar o descendente, Isaque. Mas quando, numa segunda prova, Deus disse: agora oferece o seu filho Isaque. E Abraão disse: está aqui. Deus disse: então não precisa. Mas já que você não se negou a fazer o maior dos sacrifícios, eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir tudo aquilo que eu já prometi para você. Isso é muito emblemático. O autor aos Hebreus está pegando essa cena, está pegando esse momento do passado, esse recorte lá do passado, e aplicando ao presente das nossas vidas, primeiramente dos hebreus lá, que estavam meio balançando, pensando que talvez fosse melhor voltar às velhas práticas judaicas, né, da velha aliança, porque estavam sendo convencidos por pregadores naqueles dias de que a fé cristã era muito despojada de simbolismos, de elementos materiais, enquanto que a fé judaica era toda cheia de paramentos. Por isso toda essa carta foi escrita para mostrar, ok, grande coisa que são os paramentos, eles só apontavam para Cristo, agora ele veio, eles não servem mais para nada. Fique com o principal, fique com Cristo. Mas essas pessoas aqui estavam na dúvida, então por isso o autor aos Hebreus pega esses exemplos do passado, especialmente de Abraão. Mas qual é o ponto dele? Vejam, tem uma expressão aqui no texto que às vezes é um pouco difícil de entender, né? Porque ele menciona duas coisas. Verso 18: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ok, mas quais são essas duas coisas aí? Você fica lendo o texto e diz: peraí, qual foi a primeira, qual foi a segunda? Onde estão as? Parece que só tem uma. Parece que só tem o juramento de Deus. Não, veja. Na história de Abraão, primeiro Deus prometeu. Fez uma promessa formal: Abraão, te abençoarei, você terá uma descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa formal. Um pouco mais na frente, quando aconteceu a questão do oferecer o filho, Deus disse novamente: agora eu estou colocando em cima da promessa um juramento. E um juramento absoluto. O autor aqui fala, quando alguém quer jurar, ele pega alguma coisa maior que ele. Juro por tal coisa. Mas Deus não tem ninguém maior do que ele. Então Deus disse: juro por mim mesmo. Quais são as duas coisas, portanto? A promessa e o juramento. A promessa é a primeira coisa, o juramento é a segunda. Notem, a promessa já não seria suficiente? Promessa de quem? Minha? Sua? De Abraão? Não, é a promessa de Deus. Deus prometeu. Ora, se Deus prometeu, não basta? Não é suficiente? Mas Deus quis dar uma segunda. E então ele disse: não apenas prometo, mas também juro por mim mesmo que cumprirei tudo o que eu disse.
Você entende o que o autor aqui está dizendo? Se Deus disse que vai te salvar, pela fé em seu Filho, Jesus Cristo, que realizou o perfeito sacrifício por você na cruz do Calvário, saiba que Ele não apenas prometeu, mas jurou também. É uma promessa e um juramento. Um juramento em cima de uma promessa. E é por isso que ele diz duas coisas imutáveis, uma promessa e um juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Em outras palavras, se eu e você, que cremos no Senhor Jesus, no Salvador que morreu pelos nossos pecados, recebemos a fé verdadeira, entendemos a graça de Deus, eu e você, se nós duvidarmos da nossa salvação, estamos fazendo o que com Deus? Estamos chamando Deus do quê? De mentiroso. Justamente o Deus que fez uma promessa e um juramento a respeito daquilo. Disso decorre que nós não temos o direito de duvidar da nossa salvação. Nós não temos esse direito. Porque duvidar da nossa salvação equivale a chamar Deus de mentiroso. Não acredito na tua promessa, e muito menos no teu juramento. Percebe o absurdo? Então, quer ter plena certeza? Primeiro persevere. Mas persevere crendo no que Deus diz. Crendo nas garantias divinas. No que Deus prometeu. No que Ele disse que ia fazer e fez. E fará o que falta. O apóstolo Paulo diz que todos nós, os crentes, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, né? E cremos, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Sabe o que significa? Que no dia em que você nasceu de novo, no dia em que o Senhor reconheceu você legitimamente como filho, você agora é meu filho, eu adotei você, filho adotado. Nesse dia da sua conversão, o Senhor colocou sobre você, dentro de você, o Espírito Santo, que a gente chama de terceira pessoa da Trindade. Sabe para que ele veio fazer? Sabe o que ele veio fazer na sua vida? Muitas coisas. Porém, o destaque de Efésios 1, 13 e 14 é para garantia. Paulo usa duas palavras: selo e penhor. Deus colocou em você um selo e um penhor. São duas coisas também. Um selo e um penhor. Sabe o que é o selo? É quando você tem uma coisa que você não quer que se perca. Você quer mandar uma encomenda para algum lugar, você sela essa encomenda. Você fecha, é um lacre. Aquele livro de Apocalipse, cheio de 7 selos, todo lacrado, só o Cordeiro podia abrir. Algo selado por Deus significa algo inviolável. Ninguém pode abrir aquilo, ninguém pode corromper aquilo. É isso o que o Espírito Santo significa na nossa vida. Selo, um selo de Deus. Deus colocou. Já é uma expressão fortíssima, não é? Mas para completar, Deus diz, o apóstolo Paulo diz,
mas ele é também um penhor. E sabe o que é um penhor? Você sabe o que é um penhor. Espero que você não precise fazer isso. Mas às vezes você tem uma necessidade de pegar um dinheiro em algum lugar. Vai ao banco e diz, eu quero tanto dinheiro aqui emprestado. O banco diz, o que você vai deixar de garantia? Qual é o penhor? O que você vai empenhorar? Que garantia você me dá de que vai pagar a dívida? Aí você pega lá as suas joias, né? Você deve ter muitas joias em casa e tal. Você pega essas joias e coloca lá. Está aqui, esse é o penhor. O que acontece? O que acontece se você não paga a dívida? Você perde o penhor, fica para o banco. Você dá o carro em penhor, você dá o terreno em penhor, perde. O banco pega, fica para ele. Ou seja, se fosse possível que alguém sobre quem Deus colocou o selo e o penhor, se fosse possível que essa pessoa se perdesse, significaria que Deus estava perdendo o seu Espírito Santo. Como é que Deus pode perder o próprio Espírito Santo? Ele colocou o Espírito Santo como penhor. O penhor é o Espírito. Não é uma coisa de Deus, é o próprio Deus. É a mesma coisa que dizer, eu juro por mim mesmo. A garantia sou eu. A garantia da nossa salvação não são as nossas ações. Não somos nós. É o próprio Deus. Então, não duvide do penhor. Não duvide da garantia. Mas não bastasse toda essa descrição já absolutamente convincente, o autor ainda tem mais uma maneira de explicar isso para nós. Quando ele diz, na sequência, que nós que já corremos para o refúgio podemos ter forte alento, ele diz, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual, a esperança aí, né, ele chama de âncora da alma, segura e firme. Sabe para que serve uma âncora? É um artefato naval, né? O objetivo da âncora é segurar o navio, o barco. O barco está no mar. E por que é que ele não vai embora? Por que é que os ventos não o levam embora? Por que é que as ondas não o levam embora? Que tem uma coisa invisível. Tem uma coisa que não pode ser vista pelos olhos, mas que está ali segurando. A âncora desce até o fundo do mar e se aloja lá no fundo das profundezas. E é ela que garante que o barco fique ali. É algo externo ao barco, invisível aos olhos, mas assegura. Veja, ele usa primeiro essa cena. Mas como os judeus hebreus nunca gostaram muito de barco, nem de mar, nada, ele já muda rapidinho. A gente até esperava, né, que ele avançasse um pouco mais nessa metáfora e nos desse mais detalhes. Mas você sabe, os judeus sempre detestaram o mar. Desde o começo da história deles foi enfrentando o mar, passando por meio do mar. O máximo que eles iam era naquele mar da Galileia, chamavam de mar, né? Uma lagoa, né? É um lago, é pequenininho. Mas já os assustava. Então ele usa o exemplo da âncora aqui, mas não vai mais fundo no exemplo, na metáfora para o mar, e transforma essa metáfora da âncora numa coisa ainda mais extraordinária, ainda mais espetacular, porque observa o que ele diz aqui, né? Temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra não lá na profundeza do mar, não lá no fundo do mar, mas além do véu. É uma âncora jogada para além do véu. Que véu? Do templo. Que Hebreus menciona, que se rasgou ao meio. Que Jesus entrou como sumo sacerdote. A ideia é, por nós, ele foi até o Santo dos Santos. Nós que não podíamos nos aproximar desse lugar, porque somos pecadores.
Agora temos intrepidez, do capítulo 10, para entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mas Jesus não parou lá dentro da tenda, lá dentro do Santo dos Santos. Para onde Ele foi de fato? Não para o fundo do mar, mas para as alturas do céu. Para as alturas do céu. Ele foi até o céu e se assentou à direita de Deus, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele assentado à destra de Deus, lá, como diz no capítulo 1, na majestade das alturas, assentou-se à direita de Deus, na majestade das alturas. Ali Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A âncora foi para lá. A âncora não foi para o fundo do mar. A âncora rasgou o véu, atravessou, foi ao Santo dos Santos, não parou lá, foi às alturas do céu, está lá, cravada. À direita, no trono, à direita da majestade das alturas. Mas a corrente dela para onde? A corrente dela segura o quê? A sua alma. Âncora da alma. Sabe por que você não vai embora? O vento não te leva. A tempestade não te manda embora. Porque uma âncora segura a sua alma. E é uma âncora que simplesmente não pode ser quebrada, perdida, partida. É uma âncora que atravessou o véu, foi ao Santo dos Santos, se ancorou lá em cima, onde está o nosso sumo sacerdote eterno, garantindo, defendendo a nossa salvação. Quer ter plena certeza da esperança? O texto diz aí, tome posse. Simplesmente isso. Tome posse. Está totalmente disponível. Não há qualquer coisa difícil, dispendiosa ou cara que você precisa fazer. Não há nenhum ritual. Nada. A sua alma já está ligada à âncora. Não há a menor chance da âncora falhar. Então ele diz, lance mão da esperança proposta. Que significa, tome posse. Se tem algo que a Bíblia nos manda tomar posse, é da esperança. Aproprie-se, pegue, é sua. Só não pega se não quer. É sua. Pegue o que Deus lhe deu. Tome posse da esperança, da plena certeza da esperança. Trabalhe, persevere, sem preguiça. Confie. Deus jurou e já tinha prometido. Colocou o selo, botou o penhor. Não chame Deus de mentiroso. Confie. Pegue. Aproprie-se. Tome posse. Lance mão da esperança proposta. Porque é a âncora que segura você e não você a âncora. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.